Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou contar um pouco sobre a minha história e estou fazendo esse vídeo porque a gente está na semana, ou melhor, estamos no mês do orgulho LGBTQI+. Na verdade, o Dia do Orgulho LGBT é comemorado dia 28 de junho. Eu já queria fazer esse vídeo fazia algum tempo. Claro que é um pouco difícil porque a gente tem que me expor, mas acho que vai valer a pena. Eu queria compartilhar isso com vocês, a minha história. Acho que pode ajudar também alguém que está me assistindo. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e vamos lá. Então, eu vou contar um pouco da minha história, como aconteceu comigo, a minha experiência, né? Não quer dizer que com todo mundo é assim, cada um tem a sua vivência, e eu vou contar como foi a minha. Eu lembro que no colégio, com 12, 13 anos, eu tinha um jeito mais sensível, mas era algo natural de mim, não era algo que eu fazia. E por esse jeito, eu lembro de no colégio já sofrer preconceito, alguns colegas me xingarem de viado, e era algo bem difícil porque eu nem sabia se eu era gay, eu nem sentia desejo ou por menino ou por menina. Era um adolescente, um pré-adolescente, uma criança ainda, e já sofria preconceito, né? Já era bombardeado com esses apelidos. Então foi uma época não muito boa em que eu sofri, sim. Antigamente não existia a palavra bullying, né? Hoje é isso que aconteceu comigo, acho que pode ser considerado bullying, mas eu fui vivendo, continuei estudando, e eu lembro de quando chegou ali na faixa dos 15, 16 anos, eu lembro que eu comecei a me sentir um pouco diferente. Eu lembro que eu olhava para os meninos e sentia algo diferente, e quando olhava para as meninas não sentia. Era um desejo natural em mim, não algo que eu escolhia. Simplesmente o meu olhar, ao invés de ir para uma menina, ia para um menino, né? E esse momento em que tu descobre isso, que tu começa a notar que o teu desejo, que a vontade de ficar não é com uma menina, é com um menino, que o teu desejo é para o mesmo sexo e não para o sexo oposto, é muito difícil, porque tu sabe que a sociedade toda te cobra um desejo pelo sexo oposto, começa a te cobrar namorada, a família, os amigos. Então começa a ser um momento bem difícil, e na nossa cabeça passa um turbilhão de coisas, muito medo, muita ansiedade, e ao mesmo tempo todas as pessoas que eu convivia, que eram os meus colegas do colégio, né? Os colegas, as colegas, a princípio não tinha ninguém que eu soubesse que era gay. Na minha família também não tinha ninguém que fosse gay ou lésbica. Então a gente se sente muito sozinho. É um momento de bastante dificuldade. Além disso, tem a questão do vestibular, do que a gente quer pro nosso futuro, no meio desse turbilhão de emoções. Então é uma época bem complicada. Mas a gente continuei seguindo em frente, até que eu me formei no colégio, fiz vestibular. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade, meu pai comprou um computador lá para casa, para mim e para o meu irmão, e aí eu comecei a usar o computador e comecei a entrar em salas de bate-papo aqui da minha cidade, de Florianópolis, em que eu comecei a conversar com alguns meninos, e foi nesse momento que eu pude expor o que eu sentia, né, para pessoas que também sentiam isso, que também sentiam desejo para outros meninos. E aí eu lembro que eu combinei de encontrar um desses, e acabou se tornando o meu amigo, que é meu amigo até hoje. E a partir desse momento em que a gente começa a fazer amizades, e começa a compartilhar o que
esse desejo, que é uma coisa proibida, né, que é uma coisa que a gente segurava ao máximo, que tu começa a compartilhar com pessoas, com amigos que sentem o mesmo que você, tudo fica muito mais fácil. O mundo, assim, se abre, sabe? O mundo parece que fica melhor, parece que as coisas acabam ficando mais fáceis, porque tu acaba tendo com quem compartilhar esse desejo, né? Essa diferença. E quando tu começa a conhecer e ficar amigos de pessoas que sentem o mesmo que você, tu não se sente mais tão sozinho, o que acontecia muito antes. E como foi contar para os meus pais que eu era gay? Eu lembro que esse meu amigo, né, que é meu amigo até hoje, tem a mesma idade que eu, e com 19 anos ele contou para a mãe dele que era gay. E a reação dela foi relativamente boa, e ele me contou como foi a situação, e a partir daquele momento, não a partir daquele momento, mas me deu força para eu contar para minha mãe também. Eu já tinha essa vontade, mas nunca tinha contado e resolvi contar. Até porque enquanto a gente não conta para os pais, parece que a gente está sempre enganando eles, parece que está sempre escondendo algo, omitindo algo, e é algo que não é bom, que causa mal para a gente. E eu lembro que com 19 anos eu fui contar para minha mãe. Eu lembro bem que ela estava sentada, ou melhor, estava deitada na cama. Eu cheguei ao lado dela e disse... Eu estava com uma revista Veja na mão, que há umas 2-3 semanas atrás a capa era questão gay, tinha uma matéria bem interessante, bem científica sobre todas essas questões, e eu lembro que estava com a revista na mão junto para dar para ela ler um pouco sobre o assunto, e eu lembro que eu contei, e ela foi pro banheiro, se trancou no banheiro, não falou nada. Aí pensa a minha situação, né? Eu assim, ai meu Deus, acabei de contar sobre isso, que é algo tão importante, algo tão difícil, e ela não falou nada. Das duas, uma, ou eu continuo, né? Ou simplesmente finjo que não contei nada e finjo que não falei nada. Mas aí eu respirei fundo e falei novamente, mãe, eu quero te contar algo muito importante para mim. Desde muito cedo eu me sentia diferente, eu sinto atração por meninos e não é por meninas. E falei. Aí eu lembro que naquela noite nós conversamos um pouco, ela bem reticente, assim, bem ainda travada, né? O que é compreensível. E aí a gente conversou um pouco aquela noite, e depois disso ela não tocou mais no assunto, eu também não, e também foram meses difíceis, assim, porque o meu intuito ao contar era poder ter uma relação melhor, uma relação mais tranquila, mais aberta, mais afetuosa, mas ela não aceitou logo de cara, né, e também não contou pro meu pai. Na época eu morava com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão em casa. Ela não aceitou tão tranquilamente, não tivemos essa relação tão aberta e tão próxima como eu esperava nesse momento, mas também ela nunca me proibiu de nada, nunca me restringiu nada, nunca me proibiu de sair de casa, nunca parou de me ajudar financeiramente. Às vezes eu falava, vou sair final de semana com os meus amigos, eu vou no shopping, e pedia dinheiro para ela, né? Ainda na época eu ainda não trabalhava, para ela, para meu pai, eles nunca me negaram. Então eles não aceitaram. Ela não aceitou inicialmente, mas também nunca me bloqueou, nunca me podou, né? Então, eu tive uma relativa aceitação, né? Porque eu conheço casos de pais que simplesmente não ajudavam mais em nada financeiramente os filhos, ou até expulsaram de casa. E aí se passaram alguns meses, depois passou um ano, e à medida que o tempo foi passando, as coisas foram ficando mais comuns, mais normais. De vez em quando a gente conversava um pouco sobre isso, a nossa relação começou a ficar melhor, até que um dia eu fui contar para o meu pai, acho que uns 2 anos, e quando eu contei para o meu pai, a reação dele foi mais ou menos como a da minha mãe.
Também ele ouviu tudo que eu falei, né? Mas não falou mais quase, não perguntou quase nada, e nos meses seguintes também a nossa relação não ficou próxima. Então foi um momento muito difícil também. Hoje, quando eu penso, né, quando eu lembro desses acontecimentos, eu penso que eu contei, tanto para a mãe quanto para meu pai. Eles não aceitaram de imediato, não me apoiaram logo, mas também nunca me renegaram ou me podaram ou deixaram de me ajudar financeiramente. Então, o conselho que eu dou é que, se está pensando em contar para os seus pais, procure já ter a sua estabilidade financeira, porque isso vai ajudar, né? Vai te dar mais segurança, menos medo. E continuando a minha trajetória, o meu pai continuou sem aceitar tão bem até que a minha mãe faleceu. Em 2012, a minha mãe faleceu. Foi um momento muito difícil, né, da minha vida, como vocês podem imaginar. Ela teve um AVC e logo em seguida faleceu. E depois desse momento é que o meu pai aceitou. Nessa época eu já conheci o Cris, já estava com o Cris há desde 2007 já estava com o Cris há 5 anos, e foi a partir desse momento que ele aceitou. Hoje, tanto eu como o Cris somos super bem-vindos na casa do meu pai, em toda a minha família, na família do Cris também. E ter esse apoio familiar, ter essa ajuda, ter esse apoio mesmo, faz toda a diferença na vida de alguém, sabe? Na vida da gente que é gay. Isso nos torna muito mais fortes, nos torna muito mais preparados para enfrentar as dificuldades da vida, as dificuldades do mundo, as dificuldades das pessoas em nos aceitarem. Então, tendo o apoio dentro de casa, tudo fica muito mais fácil, tudo fica melhor. Então, se você é pai de um filho gay, de uma filha lésbica, saiba que o seu apoio vai fazer toda a diferença para sua filha ou para o seu filho. E passado todo esse tempo, né, toda essa minha trajetória, hoje eu tô com 36 anos, eu me assumi para os meus pais lá com 19 anos, e aos poucos a gente vai se fortalecendo, vai tendo mais confiança no que a gente sente, confiança em quem a gente é. No início, lá quando eu era adolescente, quando eu estava me descobrindo, eu pelo menos, né, precisava muito da aceitação dos outros, era uma pessoa mais insegura. E a partir do momento que as pessoas vão te aceitando por quem você é muito bom, te fortalece muito. Então, depois de um tempo, quando você já tem um círculo de amizades forte, uma parceria grande, quando a família te aceita, ou mesmo quando nem todos aceitam, né? Quando nem todo mundo da tua família te aceita, mas você tem as pessoas que gostam de você, que você confia e que te aceitam, isso já vai fazer toda a diferença. Porque eu lembro que ao longo, né, da minha vida conheci algumas pessoas que, ao saberem que eu era gay, se afastaram. E quando essas pessoas hoje se afastam, quando eu descubro que se afastaram porque eu sou gay ou porque eu sinto que isso aconteceu, eu penso, que bom, porque eu não quero essas pessoas na minha vida. O meu tempo é tão precioso, é tão importante para mim estar com quem eu amo, para mim estar com as pessoas que valorizam a minha companhia, que é perda de tempo eu gastar o meu tempo precioso com alguém que não me aceita ou com alguém que não entende exatamente a minha vida ou não entende as diferenças, não entende o que é ser gay. Agora, lembrando sobre as dificuldades, né, sobre a minha trajetória sendo gay, lembro que lá no início, em 2001, nenhum país tinham leis
que autorizavam o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, e a Holanda em 2001 foi o primeiro país a fazer isso. Eu lembro que eu li essa matéria, essa notícia, e fiquei muito feliz e achava que isso estava muito longe de acontecer no Brasil, e isso foi lá em 2001. Aqui no Brasil eu acho que foi autorizado pelo STF a partir de 2013, se eu não me engano. Demorou 10 anos lá de Amsterdã até o Brasil autorizar, mas nesse meio tempo muitos países fizeram leis parecidas, fizeram leis autorizando o casamento, muitos países fizeram leis criminalizando a homofobia, o Brasil inclusive. Então, lá na década de 90, no final da década de 90, início dos anos 2000, de lá para cá, muita coisa já mudou. Às vezes a gente acha que não houve nenhum avanço, que a sociedade não mudou, mas quando tu para pensar e lembra desses acontecimentos todos, a gente vê que, embora muitas vezes a passos lentos, a sociedade está mudando. Eu penso que as coisas estão melhorando, as pessoas estão aceitando mais a diferença, né? Afinal de contas, a gente só ama diferente, né? O nosso afeto é voltado para pessoas do mesmo sexo e não para o sexo oposto, mas fora isso não tem nada de diferente. Eu estou num casamento já faz 13 anos e as nossas alegrias, as nossas diferenças, a nossa rotina, né? Às vezes os desentendimentos são parecidos, são iguais de qualquer casal, seja um casal gay, lésbico ou um casal heterossexual. No final das contas, as diferenças são muito pequenas nesse sentido, né? Da rotina, do dia a dia, da ajuda, do apoio. Então é bobagem e besteira a gente sentir preconceito ou ódio, né? Contra uma pessoa que é diferente da gente, seja pelo fato da sua orientação sexual, pela cor da pele, pelo gênero. Somos 7 bilhões de pessoas no planeta, então acho que a gente tem que fazer o máximo para respeitar as diferenças, apoiar o próximo, ter mais empatia pelo outro. Esse é o meu recado, é o meu pedido nesse vídeo, né? Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó, o Mike veio até aqui finalizar o vídeo comigo de novo. Vem cá, Mike, vem. Ai, meu Deus. Ó, dá tchau lá pra câmera, dá, Mike, dá. Dá tchau lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, comentem aqui o que vocês acharam. Se vocês vivenciam histórias parecidas, me contem. Eu vou adorar saber. Se algum de vocês se assumiu, me contem como foi. Pais ou mães de gays, de lésbicas, me contem como foi, como é com vocês. Eu vou adorar saber. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, me escrevam, comentem também para fazer mais vídeos desse tipo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e até o próximo. Tchau. Lá, Mike, ó. Lá, Mike, ó.